Nós vamos agora implementar a estratégia de controle baseado na pseudo-inversa jacobiana para uma tarefa variante no tempo. Essa tarefa variante no tempo, ela vai ser uma pequena modificação daquela tarefa invariante no tempo que nós implementamos na última simulação. Então nós temos aqui o efetuador, com um referencial grudado na ponta dele, como era na última tarefa. E vou desenhar aqui também o referencial do mundo, do jeito que ele vai estar lá no simulador. Então, o Z0 está aqui para cima, X0 está aqui para a esquerda, então o 0 está aqui. E o meu objetivo agora é o seguinte: para a parte de posição, em vez de convergir para uma posição constante, eu vou querer convergir para uma posição desejada variante no tempo. E como vai ser essa posição desejada variante no tempo? Eu vou manter as coordenadas iniciais do x e do y do efetuador. Então, quando o robô nasce lá no simulador, ele já tem uma coordenada inicial para o x e para o y, eu vou querer mantê-la. E para o z, estou falando sempre com relação ao mundo aqui, né? Eu vou querer que ele fique oscilando. Que ele fique para cima e para baixo, oscilando. Então, a coordenada x dele inicial, y dele inicial do efetuador com relação ao mundo, eu quero que mantenha constante, e a coordenada z eu quero que fique oscilando entre dois valores aqui. Em breve nós vamos escrever precisamente qual que é a expressão matemática dessa oscilação. Mas, a grosso modo, é isso. E com relação à orientação, a única coisa que eu vou exigir é que o z do efetuador fique alinhado com o y do mundo, que é inclusive o que está inicialmente, né? Não vou fazer nenhuma restrição para o x do efetuador e para o y do efetuador. Então, vou permitir uma rotação aqui, se a estratégia de controle quiser. Bom, então como é que vai ficar a função de tarefa? A função de tarefa vai ser R de Q T é igual a três primeiras componentes aqui relativas à posição. Então, vai ser a posição do efetuador de Q menos a posição desejada de T. Não vai ser mais constante. E aí eu vou escrever aqui em breve a expressão disso. E a parte de orientação vai ter apenas uma componente, aquela que alinha o z do efetuador com o y do mundo. Então vai ser 1 menos o z desejado, que é y0, transposto z de efetuador de Q. Então vou ter uma função de tarefa com 4 componentes, 3 para posição, 1 para orientação. A expressão matemática da posição desejada de T. A posição desejada de T vai ser igual. Para o x e para o y, eu vou querer manter as coordenadas iniciais. Então, vou colocar aqui x de efetuador 0, vai ser o x com que ele nasce, y do efetuador 0. E o z vai ser o z do efetuador 0, mais uma perturbação oscilatória em torno desse z inicial aqui. Eu vou chamar de A seno de ômega t, onde A e ômega são constantes, de modo que essa amplitude aqui de oscilação vai ser A para cima, A para baixo, e o período de oscilação aqui, o tempo que ele vai levar para ir e voltar, vai ser dado por esse número ômega aqui, que é a frequência angular, vai ser exatamente 2π sobre ômega. Então, se eu colocar aqui ômega é igual a 2π radianos por segundo, vai gastar exatamente 1 segundo para fazer esse ciclo aí. Vou deixar parametrizar. Bom, a jacobiana da tarefa, nós já fizemos algo similar da última vez, não vai mudar muito. A jacobiana da tarefa é a derivada parcial da tarefa com relação à configuração. Então, aqui eu vou ter a jacobiana da posição, né? Isso aqui não depende de Q. E aqui eu vou ter aquela expressão z desejado, que é y0 transposto, operador S, z do efetuador de Q, e a jacobiana de orientação. Assim como nós tivemos na última simulação, só que agora sem aquelas duas componentes de orientação. O termo de feed forward, parcial R, parcial T
de QT vai ser derivada parcial com relação a t disso daqui. Isso daqui não depende de t explicitamente, então é zero, menos a derivada parcial disso aqui com relação a t. Como isso daqui depende apenas de t, a derivada parcial se reduz à derivada normal, ou derivada total. Então vai aparecer aqui nas três primeiras componentes, menos p ponto desejado de t. E aqui vai ser zero, né? Porque isso aqui não depende explicitamente de t. Então tem aqui um vetor 4 por 1, vai ser sempre o termo de feed-forward um vetor h por 1, onde h é o número de componentes da função de tarefa. Vamos calcular aqui o p ponto desejado de t também. Uma coisa simples, é só a derivada temporal desse vetor aqui. Constante, 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 então zero. Derivada disso daqui vai dar a ômega cosseno de ômega t. Então, tenho condição aqui de implementar completamente a estratégia de controle. E nós vamos fazer isso baseado naquele código que nós fizemos para aquele outro problema de controle, porque não é muito diferente aqui, vão ser algumas pequenas modificações. Então, vamos lá para o MATLAB. Bom, então aqui eu já tenho o código modificado, eu vou explicar as modificações. Aquela parte em que eu criava a matriz de transformação homogênea desejada eu apaguei, agora estou fazendo o seguinte. Estou calculando a matriz de transformação homogênea inicial para o efetuador, né? Então jogando essa variável TF0, estou colocando a amplitude de 0,05 metros, portanto 5 centímetros, uma frequência de 2π radiano por segundo, ou seja, vai demorar 2π sobre 2π 1 segundo para ele fazer a oscilação completa. Estou criando a posição desejada agora não constante, mas uma função de t, isso aqui é a notação no MATLAB que cria uma função de t, onde é um vetor, essa função, com três componentes, vetor coluna. Primeiro componente é a coordenada x da posição da transformação homogênea para o efetuador, coordenada y, coordenada z, mais aquela perturbação, a vezes seno de ômega vezes t. Estou criando aqui também a função derivada temporal disso daqui. Então, isso, a derivada é zero, derivada zero, derivada zero, derivada disso aqui, a vezes ômega vezes cosseno de ômega vezes t. São todas funções aqui. E o z desejado, que é o y0, 0, 1, 0. Tudo aqui está escrito com relação ao referencial do mundo. Aqui eu não mudei, está aqui as constantes, os históricos. Aqui no controle, calculei de novo a transformação homogênea para o efetuador, jacobiano geométrico, extraiu alguns componentes, extraiu a parte de posição e orientação. Aqui, com relação ao que estava antes, agora só tem o R de orientação em Z, não preciso o R de orientação em X e em Y. Criei aqui a função de tarefa. E, importante também, o R de posição é a posição do efetuador menos posição desejada do T. Mas qual T? É o T atual, que é o T de K, né? Está calculado aqui. T de K que guarda meu tempo atual em segundos. Então, a jacobiana de tarefa está aqui. Eu paguei a parte da jacobiana de orientação de X e Y. Calculo o termo de feed-forward, que, pelo que nós calculamos, aqui, ele é menos posição desejada derivada em t, 0. E agora a calculação de controle, subtraindo aqui o termo de feed-forward, né? E aqui não muda. Então o que mudou essencialmente foi aqui colocar a posição do efetuador menos a posição desejada de t, tiro aquela componente da tarefa relativa a x e a y, deixo apenas dizer, mesma coisa na jacobiana da tarefa, e coloco o termo de feed-forward aqui. Então vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar assim de lado, que fica mais fácil de ver. Ele está oscilando. E ele deveria manter esse eixo Z do efetuador alinhado com o eixo Y aqui, né? Então eu deveria manter isso aqui paralelo ao chão. Parece que ele está conseguindo fazer, mas não muito bem, né? Em breve nós vamos resolver esse problema aí e melhorar a estratégia de controle. Mas a parte de posição ele parece estar fazendo bem. Então, vou terminar aqui. Vamos plotar os gráficos para ver como é que ficou.
está aqui. Está aqui vezes 10 a menos 3, né? Então vocês podem ver, por exemplo, que a parte de posição, vou desenhar aqui com a linha grossa, a parte de posição é x azul, y vermelho, z amarelo. Está aqui menos de 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, menos de 1 milímetro de erro. Então isso está bom. A parte de orientação ele oscila mais aqui. Se nós quisermos calcular em graus, tem que fazer aquela conta, tá? Cosseno de 1 menos a componente função de tarefa vezes 180 sobre π. Então aqui me dá um erro de, no máximo aqui, de 4,5 graus. De fato não está muito bom. Ok. Bom, para melhorar isso daqui, o que eu vou fazer? O problema de eu não estar conseguindo alcançar muito bem a tarefa, sobretudo na parte da orientação, é que quando a componente da função de tarefa relativa à orientação está muito pequena, ou seja, quando eu estou muito próximo de alcançar a tarefa, mas não alcanço, né, mas estou muito próximo, a influência dela na ação de controle aqui é muito pequena, o que faz a estratégia de controle ficar relaxada. Imagine, por exemplo, que essa componente aqui, R ori de Z, seja 10 a menos 6. Quando você jogar aqui na ação de controle, a influência dela na ação de controle, que vai ter uma influência corretiva naquela componente, vai ser muito pequena, praticamente vai ser irrelevante. E por isso que ele começa a errar. É como se a estratégia de controle de fato estivesse relaxada, né? Ela, bom, estou quase próximo de cumprir a tarefa, então não vou me preocupar com ela. Mas aí ele vai e erra. E aí fica essa briga, porque toda hora que ele consegue alcançar mais ou menos a tarefa, ele começa a relaxar. Então o que nós temos que fazer aqui é deixar a estratégia de controle mais agressiva com relação à parte de orientação. Porque com relação à parte de posições parece estar bem, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e declarar uma função de um vetor R, que vai fazer o seguinte. Nas três primeiras componentes, vou assumir que R aqui tem 4 componentes, como é a nossa função de tarefa, eu vou manter as 3 primeiras componentes. E na quarta componente eu vou tirar a raiz quadrada. Então, repito, estou criando aqui uma função de R em que eu mantenho as 3 primeiras componentes, tiro a raiz quadrada da quarta componente. O que acontece quando eu aplico essa função R à minha função de tarefa, que tem de fato 4 componentes? Ela vai manter as 3 componentes relativas à posição, do jeito que está, e vai tirar a raiz quadrada da quarta componente, respectiva à orientação em Z. Quando eu tenho um número muito pequeno e tiro a raiz quadrada, esse número fica maior, né? A raiz quadrada tem uma propriedade que, por um número menor que 1, ele aumenta o número. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 10 a menos 6 é 10 a menos 3, ou seja, 1000 vezes maior. Então, a raiz quadrada ela tem um efeito de pegar um número muito pequeno e aumentá-lo. Então, o que nós vamos ter aqui é que quando o R de orientação for pequeno, como eu vou tirar a raiz quadrada desse número, ele vai ter uma influência maior do que ele tinha antes. Portanto, a estratégia de controle ela vai ficar mais agressiva com relação a essa parte de orientação. Poderia ter resolvido isso de outra forma? Bom, você poderia imaginar que eu poderia simplesmente vir aqui e aumentar essa constante, de 7 para 20, por exemplo. Bom, primeiro você ia aumentar a constante para todas as componentes, né? Então, em termos relativos, continuaria a mesma coisa. Mas pior do que isso daí é até fácil de resolver, você pode multiplicar cada componente por um número positivo diferente, não tem problema, é que ao multiplicar a componente de orientação da função de tarefa por uma constante, você vai estar aumentando até mesmo quando a função de tarefa já for grande. Porque aí, por exemplo, eu multiplico aqui em vez de 7 por 20. Ok, quando aquela componente for pequena, agora ela vai estar multiplicada por um número maior. Ok. Mas quando ela for grande, ela vai também estar multiplicada por um número maior. É linear, né? K vezes aquela componente. Então, portanto, a ação de controle vai ficar mais agressiva, até mesmo quando não era para ela ser mais agressiva. Quando você está muito longe, você não precisa ser tão agressivo assim. Pode até causar instabilidade. É necessário que seja mais agressivo quando você estiver perto, para que você não tenha esse fenômeno de relaxamento que está tendo aí.
raiz quadrada resolve esse problema, porque para números grandes ele até diminui um pouquinho, né? E para números pequenos ele aumenta, então ele tem um efeito não linear aí. Para valores pequenos ele aumenta, para números maiores que 1 ele diminui. Bom, então eu vou fazer é aplicar essa função R aqui. Como era inicialmente, eu estava forçando a dinâmica R ponto é igual a menos K vezes R, que tem convergência exponencial. Agora a dinâmica que eu estou forçando é R ponto é igual a menos K vezes F de R. Esse F de R ele vai manter os R's aqui nas 3 primeiras componentes e colocar a raiz quadrada no último. O que eu vou ter aqui é que para a componente de orientação em Z, eu não vou ter mais convergência exponencial, eu vou ter uma convergência governada pela equação dr dt é igual a menos K vezes raiz de R. É claro que aqui eu estou assumindo que raiz de R, para que seja um número real, que R seja sempre um número maior ou igual que zero, que é minha componente de tarefa, né? Isso daqui é 1 menos o cosseno do ângulo, que é sempre entre 0 e 2. Então não tem como ser negativo, ok, posso achar a raiz quadrada. Né? Mas se esse número fosse negativo, eventualmente, tem como fazer também, mas é um pouco mais chato, nós não vamos fazer aqui. Não precisa tratar desse problema, porque é sempre um número maior ou igual que zero. Mas, voltando, a componente da função de tarefa respectiva à orientação, ela vai ter uma dinâmica dr dt é igual a menos K vezes raiz de R, que vai ter uma convergência mais rápida do que exponencial. Se vocês resolverem essa equação diferencial, vocês vão descobrir que R vai convergir para zero em tempo finito, ao contrário do exponencial. Ele vai convergir com uma parábola com concavidade para cima, né? Com derivada segunda positiva. E aí vai convergir para zero mais rápido que exponencialmente. Para as 3 componentes da posição, vai continuar a convergência exponencial. Bom, vamos ver se isso daqui vai funcionar, né? Vamos colocar nossa visão aqui. Parece que ficou melhor, né? Parece que ele está mais alinhado com o chão aqui, alinhado com o y0. Vamos ver se de fato no gráfico isso é verdade. Vou desenhar todas as componentes. Ok. A componente de orientação ficou bem menor aqui, né? E aí eu vou desenhar agora o ângulo, assim como eu fiz antes. Então vou calcular isso aqui, né? O ângulo agora ficou menos que 1,5 graus, antes estava 4, né? Então reduziu bastante. Eu posso melhorar isso ainda mais se eu vir aqui e aumentar, por exemplo, esse ganho de 7 para outra coisa. Mas aí, se eu colocar um ganho muito grande, pode ser que eu tenha que aumentar a frequência de atuação do robô. Ou seja, em vez de ser aqui 100 Hz, eu tenho que colocar 1 kHz, por exemplo, 1000 Hz, né? Mas aqui eu acho que já está suficiente. Importante aqui que eu não mudei a função de tarefa. Eu continuo com a mesma função de tarefa, continuo com a mesma jacobiana de tarefa. O que eu mudei foi a dinâmica que eu impus para o decaimento da função de tarefa, em especial para aquele componente de orientação. Eu não mudei a função de tarefa, certo? Mudei a dinâmica. Vocês podem encontrar essa discussão da raiz quadrada nos slides de exercício do simulador que eu enviei para vocês, respectivo à parte de controle cinemático. Se não está lá na parte dos slides da matéria propriamente dita, mas estão nos exercícios complementares. Ok, agora o que eu quero mostrar para vocês é o efeito do feed-forward. O que acontece se eu vir aqui e tirar o feed-forward? Eu vou multiplicar ele por zero. E aí, para mostrar o efeito, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um elipsoide. E vou grudar esse elipsoide, ele vai seguir a posição desejada em T. E aí vocês vão poder ver visualmente como vai ficar a posição desejada de T com relação à posição que o efetuador está. Vocês vão perceber o que vai acontecer. Agora o que eu vou fazer aqui é, a todo loop, atualizar a posição do elipsoide para coincidir com a posição desejada. Então, vou mudar a matriz de transformação homogênea do elipsoide para um deslocamento à posição desejada de T.
Acho que aqui está muito grande, vou mudar aqui para 0,05. Então, lembre-se que eu tirei o termo de feed forward. Eu acompanho aqui o movimento dessa bola com o efetuador. Note que ele parece estar desincronizado, né? Os dois estão fazendo movimentos periódicos, mas desincronizados. Vou cancelar aqui e vou olhar o gráfico de erro da posição. Note que aqui na coordenada Z, que é amarela, está errando até mais que 3 centímetros, né? Como a nossa amplitude aí é 5 centímetros, ele está errando quase 60%, ou seja, ele está desincronizado com a minha referência. A tirada do termo de feed forward fez o meu movimento ficar periódico, então se você não visse aquela bola, parecia que ele estava fazendo o movimento correto, mas ele está sempre atrasado, ou melhor, mais precisamente, desincronizado com o movimento que você queria. Se eu voltar com o termo de feed forward, ele volta a ficar sincronizado. Eu vou fazer uma coisa aqui para deixar o movimento mais rápido. Eu vou desenhar só de 3 em 3 passos. Vai ficar mais fluido o movimento. Note agora que ele voltou a ficar sincronizado. Isso porque eu voltei ao termo de feed forward. Então, repetindo, a ausência do termo de feed forward faz ele fazer um movimento que parece certo, mas quando você acompanha aqui a referência, você vê que, na verdade, ele está desincronizado. Voltei com o termo de feed forward, ele voltou a ficar sincronizado. Ok. Bom, então está implementada a estratégia de controle. Não é muita modificação com relação ao que estava antes. Para terminar, é importante eu falar para vocês uma coisa. Essa estratégia de controle baseada na pseudo-inversa da jacobiana, ela nem sempre funciona, ou seja, nem sempre você consegue garantir que você vai realizar a tarefa, fazer com que o valor da função de tarefa vá para zero. O que acontece? Você pode chegar em pontos de equilíbrios locais espuros. Isso aí é uma coisa bem comum em otimização, em sistemas dinâmicos. Você projeta uma estratégia de otimização ou projeta um sistema dinâmico para realizar alguma tarefa, e aí, em vez desse sistema dinâmico ou essa estratégia de otimização, há uma similaridade muito grande entre elas, convija para onde você quer, no caso de otimização para o mínimo global ou para o máximo global, no caso da função de tarefa para zero, onde você quer, ele vai convergir para um ponto, convergir, entenda, se ele vai chegar nesse ponto, nessa configuração, por exemplo, e parar, que não é um ponto que você queria, seja o seu ótimo global, mínimo barra máximo, ou o valor que é a função de tarefa zero. E lá ele não vai sair, ele vai convergir para um lugar onde você não queria, embora você tenha projetado que ele vá para onde você queira que ele vá. No caso aqui, em que a tarefa é invariante no tempo, o que eu posso mostrar para vocês? Essa equação aqui, jacobiana da tarefa transposto R igual a zero, todos os valores de Q que satisfazem essa equação são possíveis pontos de equilíbrio local, ou seja, são pontos em que a tarefa pode chegar e não sair de lá. Note que quando R zera, isso daqui zera também, né? Porque quando o vetor R aqui zera, ele zera. Ou seja, essa equação é satisfeita quando a minha tarefa ela é satisfeita, o que mostra que um dos possíveis pontos de equilíbrio do sistema dinâmico que você projetou é quando a tarefa zera. Ótimo, era o que eu queria. Só que pode ser que isso daqui zera sem que R zera. Por exemplo, pode ser que a jacobiana zere e o R não. E aí você vai ter zero aqui sem ter chegado onde você queria. Ou pode ser que os dois não zerem, mas o produto deles aqui zere. É possível, né? E aí, portanto, você vai ter chegado numa configuração que zera isso daqui, que aí satisfaz a equação, mas não é uma configuração que satisfaz a sua tarefa. Em suma,
Pode ser que, ao projetar essa lei de controle, infelizmente, ele leve você para uma configuração e pare lá. E não é a configuração que você queria, não satisfaz a tarefa. Não controlou a posição, não controlou a orientação, enfim, o que você quer. Então, isso pode acontecer, infelizmente, não aconteceu nas nossas simulações aqui, mas em tarefas mais complexas pode ser que isso ocorra. Então, essa estratégia aqui, ela não é uma panaceia universal, ela não funciona sempre. Não funciona sempre. Para robôs manipuladores aqui, para o que a gente está acostumado a fazer, costuma funcionar muito bem. Mas, repito, nem sempre ela funciona. E aí, como eu resolvo esse problema no caso que não funciona? Eu posso ir lá e modificar a função de tarefa, modificar os parâmetros de controle, posso tentar várias coisas. Mas uma estratégia para resolver esse problema no geral é você colocar junto uma outra estratégia de controle que ela é probabilística. Isso é muito comum para tarefas de robótica que são muito mais complexas. Por exemplo, tarefas de manipulação que envolvem obstáculos. Nós não estamos tratando isso aqui. Não tem nenhum obstáculo no espaço de trabalho do robô para ele poder evitar. Vamos supor uma pilastra, e aí ele tem que escapar da pilastra. Não tem nada disso aqui. Mas se tiver esse tipo de coisa, obstáculos, por exemplo, essa estratégia de controle fica bem mais propensa a chegar num mínimo local espúrio, um ponto de equilíbrio espúrio. E aí, há técnicas para mitigar esse problema, que são técnicas probabilísticas, usam estratégias probabilísticas, sorteios aleatórios, para resolver esse problema. São técnicas que funcionam muito bem para estratégias, para tarefas de controle bem mais complexas do que nós costumamos tratar aqui, mas nós não vamos ver isso no curso de robótica introdutória. Aí tem outros cursos, até mesmo aqui no FMG, cursos da área de pós-graduação, do PPG aqui do nosso programa de pós-graduação em engenharia elétrica, que tratam dessa estratégia. Se vocês têm interesse, vocês podem fazer essas disciplinas aí. Então aqui nós terminamos a parte de controle sistemático e a partir do próximo vídeo nós vamos discutir a dinâmica, não ainda controle dinâmico, mas a dinâmica de corpos rígidos para depois, posteriormente, chegar finalmente em controle dinâmico.